Nesta aula, vou abordar os conceitos de zona rural, zona urbana e lei de perímetro urbano. Vejam que o território do município, como pessoa jurídica de direito público interno, se divide tradicionalmente em duas grandes áreas. De um lado, nós temos a zona rural, que é dedicada a atividades primárias, principalmente atividades agrícolas, atividades de pecuária e assim por diante. E temos também uma grande porção territorial do município, que é denominada zona urbana e na qual se encontra a cidade, ou seja, o fenômeno urbano que nós trataremos em aulas específicas, tá certo? Então vejam, essa delimitação da zona urbana e da zona rural, desses dois espaços territoriais dentro dessa pessoa jurídica que nós chamamos município, é realizada pela chamada Lei de Perímetro Urbano. Então, o limite do rural e do urbano, do ponto de vista jurídico, depende da edição pelas câmaras de vereadores de leis de perímetro urbano. Até 2012, nós não tínhamos no Brasil uma disciplina jurídica sobre a fixação de perímetro e, portanto, muitas vezes os municípios definiam a zona urbana ou a zona rural de maneira aleatória, ou às vezes para atender interesses de determinados grupos econômicos, interesses às vezes de alguns produtores que tinham o intuito de lotear as suas áreas. Enfim, nós não tínhamos parâmetros claros e isso abria margem para muitas distorções no âmbito municipal. Em 2012, porém, o Estatuto da Cidade foi modificado e se inseriu no Estatuto da Cidade o artigo 42B. E esse artigo 42B é extremamente importante porque ele passou a apresentar uma série de exigências para a criação de lei de perímetro. Então é importante que o município faça estudos sobre a definição do perímetro, é preciso que o município verifique se existem áreas ali que sejam vulneráveis a desastres, é preciso que o município planeje essa expansão, que ele já apresente diretrizes sobre como essas áreas que estão sendo colocadas na zona urbana serão utilizadas. Enfim, o artigo 42B é extremamente importante porque ele trouxe para todos os municípios brasileiros essas regras que devem ser cumpridas no momento em que a Câmara de Vereadores deseja aprovar uma lei de modificação do perímetro, ou seja, uma lei que modifique aquela relação entre zona urbana e zona rural, que modifique o espaço do urbano e o espaço do rural. Bom, além da zona urbana e da zona rural, nós temos também dentro do município macrozonas. Então é muito comum que a zona urbana seja dividida em grandes zonas, grandes blocos, e dentro desses grandes blocos nós temos zonas de uso e ocupação do solo. Então nós temos a zona urbana e a zona rural, além da zona urbana e zona rural, dentro delas temos macrozonas geralmente, e dentro das macrozonas temos zonas de uso e ocupação do solo. E aí aparecem as zonas industriais, as zonas de uso comercial, as zonas residenciais, as zonas mistas, as zonas de proteção do patrimônio histórico e assim por diante. Isso varia de acordo com a legislação urbanística de cada município. Tá certo? Em alguns casos também, pessoal, nós temos zonas de expansão urbana, ou seja, a Câmara de Vereadores, ao aprovar leis de perímetros e também, às vezes, ao aprovar plano diretor, já estabelece ali uma faixa territorial que será utilizada para a expansão da zona urbana. Isso serve para direcionar de maneira planejada, de maneira racional, o desenvolvimento urbano. Então, o município já indica para a sociedade, para o mercado, quais são as áreas que deverão ser ocupadas no futuro para novos bairros, não é? Ou seja, para novos parcelamentos do solo, seja por meio do loteamento, seja por meio do desmembramento. Bom, mas ainda do ponto de vista jurídico, por que é tão importante falar de zona urbana e zona rural? Nós usamos muito esses conceitos no dia a dia, mas nós não refletimos tanto a respeito da sua importância jurídica. Agora, notem que a importância jurídica é gigantesca. Por quê? A partir do momento em que o município define o que é zona urbana ou zona rural, o município também influencia
a competência das esferas federativas sobre aquele espaço, sobre aquele território municipal. E por que isso? Porque, basicamente, pessoal, a competência para agir sobre zona rural, sobre atividades agrícolas, é da União, de acordo com a Constituição da República. E, diferentemente, grande parte dos assuntos urbanísticos, grande parte dos assuntos de zona urbana são assuntos de competência local. É claro que os estados e municípios também afetam o direito urbanístico e podem criar regras que influenciam o desenvolvimento da cidade e a zona urbana. Mas, em grande parte, o município tem um papel central ali na zona urbana, diferentemente do que acontece na zona rural, em que o papel predominante é da União. Então vejam que interessante, vejam como é importante essa separação do que é a zona urbana e do que é a zona rural. Além disso, pessoal, essa definição de zona urbana ou rural tem impacto também para analisarmos qual é a legislação aplicável às propriedades que se encontram em uma zona ou outra. Notem, por exemplo, que a ideia de função social varia muito de acordo com o tipo de propriedade. Se nós temos uma propriedade rural, a função social seguirá os parâmetros estabelecidos na Constituição da República sobre função social rural. Se nós temos uma propriedade urbana, com uso urbano, nós vamos utilizar regras de função social da propriedade urbana, geralmente estipuladas pelo plano diretor e por outras leis de detalhamento do direito urbanístico local, tá certo? Mais um ponto importante. De acordo com a zona, nós vamos também ter variações sobre as regras de parcelamento do solo. Uma coisa é o parcelamento do solo rural, outra coisa é o parcelamento do solo urbano. Nós temos também implicações do ponto de vista tributário, porque, em regra, nós temos tributos específicos para utilização urbana, para imóvel urbano que é dotado de infraestrutura, como o caso do IPTU, e temos tributo específico para atividade rural, como é o caso do ITR. Tá certo? E temos ainda uma série de implicações dessa diferença entre zona urbana e zona rural para os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade. Então vejam, o Estado só pode utilizar uma desapropriação para fins de reforma agrária, que é aquela desapropriação sancionatória, não é, por descumprimento da função social da propriedade rural, nessa área em que há propriedade rural. O Estado não pode utilizar naturalmente essa desapropriação para imóveis urbanos. E essa desapropriação sancionatória rural é exclusiva da União, não é? Eu estou falando aqui Estado em sentido amplo, ou seja, a desapropriação sancionatória rural é exclusiva da União. Diferentemente, a desapropriação sancionatória urbana é exclusiva do município, tá certo? Então vejam que a definição do que é rural e urbano tem um impacto muito grande, inclusive, sobre os mecanismos de intervenção estatal na propriedade, tá certo? Então há muitos impactos dessa distinção que muitas vezes acaba sendo ignorada ou menosprezada nos estudos de direito urbanístico ou de direito municipal, tá certo? Outra observação importante, pessoal, nem sempre a definição do que é zona urbana depende apenas daqueles requisitos do Estatuto da Cidade a respeito das leis de perímetro. Para algumas disciplinas do direito público, é possível que surjam requisitos distintos. Então, vejam aqui o caso do direito tributário. No direito tributário, para a cobrança do IPTU, é preciso que se considerem requisitos específicos do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, do Código Tributário Nacional. Então, só é possível cobrar IPTU se aquela área, não é? Se aquela área ali sobre a qual vai incidir o tributo tiver o mínimo de 2 dos seguintes elementos: meio-fio ou calçamento com drenagem de águas, abastecimento de água, esgoto, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a distância máxima de 3 km do imóvel. Então vejam, para que um município cobre IPTU do imóvel, é preciso que pelo menos 2 elementos dessa lista que eu mencionei aqui, que aparece lá no 32, parágrafo 1º do CTN, estejam presentes no local. Se não houver pelo menos 2 desses elementos, não é possível cobrar o IPTU. Então vejam, ainda que o imóvel esteja dentro da zona urbana de acordo com a lei de perímetro definida pelo plano diretor do município, ainda assim não será possível cobrar IPTU se esses requisitos específicos não forem cumpridos, porque o CTN entende que aí não há efetivamente uma área urbana para fins tributários. Tá certo? Outra coisa interessante, eu separei para vocês
um julgado aqui do STJ, um RESP específico, que trata dessa mistura do urbano e do rural, não é? E mostra que nem sempre a lei de perímetro, que estabelece a fronteira entre a zona urbana e a zona rural, é o elemento que resolve todos os conflitos jurídicos, que resolve todos os problemas a respeito dessa questão espacial do rural e do urbano. Então, vejam, nesse RESP, o STJ consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas sim ITR, sobre um imóvel localizado em área urbana no município, ou seja, um imóvel localizado dentro da zona urbana fixada pela lei de perímetro, desde que comprovadamente aquele imóvel localizado em zona urbana seja utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então o STJ usou aí para fundamentar seu posicionamento o artigo 5º do Decreto-Lei 57 de 66, que afasta expressamente o artigo 32 do CTN, que trata do IPTU, nessas situações em que existe um imóvel que, embora esteja em área urbana, dentro dos limites da zona urbana, seja utilizado para essas finalidades, ou seja, para finalidade extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, com esses exemplos, é que a lei de perímetro é muito importante, ela está regida pelo Estatuto da Cidade, mas para algumas matérias, para algumas disciplinas do direito público, nós temos requisitos especiais para considerar o que é urbano e o que é rural, tá bom? Para fechar essa aula, pessoal, só um comentário breve sobre a figura dos distritos. Notem que muitos municípios se dividem em distritos e os distritos não se confundem com isso que nós chamamos de zona urbana, tá certo? Na verdade, o distrito é uma descentralização ali administrativa ou uma desconcentração administrativa. Isso pode variar de acordo com cada estado, não é? Porque a legislação é estadual, tá certo? Mas vejam, pode ser que no mesmo município nós temos vários núcleos urbanos e esses núcleos urbanos estejam desconectados, não é? Nós temos lá a cidade principal e alguns núcleos urbanos afastados. E aí, para gerenciar aqueles núcleos urbanos, o município cria a figura do distrito. Então, o distrito é uma figura administrativa de organização daquele espaço urbano, daquele aglomerado urbano que existe ali, não é? Daquele núcleo urbano que existe ali no município, distinto da cidade, que precisa, às vezes, de uma representação do poder público municipal, e aí é que surge a figura, portanto, do distrito. Então, vejam, a Constituição da República, lá no artigo 30, inciso 4º, diz o seguinte, que compete aos municípios criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, vejam, a Constituição da República não diz claramente o que farão os distritos. Ela diz que o município pode criar distritos e, ao criar distritos, o município deve respeitar aquilo que diz a Constituição estadual e a legislação estadual. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos regras sobre distritos no artigo 145, parágrafo único da Constituição paulista. Tá certo? Então, esse é o nossa análise sobre zona urbana, zona rural e distritos e também sobre a lei de perímetro. Um grande abraço e até a próxima.